meus queridos? A parte de sistema óptico, eu acho que a gente pode segurar um pouquinho para falar da parte de sistema óptico. De repente, para quem ainda não está bem iniciado na física, pode ficar um pouco chateado de analisar o sistema óptico agora. Mas olha só. Reflexão. Reflexão. A reflexão da luz, quando a gente vai estudar a reflexão da luz, primeira coisa, os tipos de reflexão. Tipos. Dois tipos básicos de reflexão. A reflexão é chamada especular quando os raios incidem numa superfície refletora com uma certa organização e ao serem refletidos mantém esta mesma organização. Esse tipo de reflexão a gente chama de especular. Quando ela ocorre, tu consegue ver a imagem formada. Por exemplo, eu consigo me ver no quadro refletido. Ó. Eu consigo me ver. Mostra que a luz que sai do meu corpo tem formato de Otávio. Por isso que tu me reconhece quando tu olha para mim. Que a luz que sai refletida do meu corpo tem um formato do meu corpo. Quando eu vejo essa luz refletida no quadro, como é uma superfície bem lisinha, eu consigo me identificar refletido no quadro. É uma reflexão parcialmente especular. Engraçado, quando eu olho para a parede, eu me vejo na parede. Mas sem dúvida a luz que chega na parede chega com o formato de Otávio também. Só que como a parede é cheia de morrinhos artilheiros, ó, cada raio se reflete de um jeito. Aí a luz que volta da parede já não tem mais o formato de Otávio. Ou seja, a reflexão da luz na maioria dos objetos cotidianos não é especular. Porque a luz chega organizadinha no objeto, mas ao se refletir, cada raio acaba tomando uma direção própria. E aí a gente acaba percebendo que o objeto não aparece nessa reflexão. O objeto que deu origem a essa luz. Reflexão difusa. A apostila traz uma outra reflexão, que seria a reflexão normal. Eu nunca vi essa classificação. Tem a reflexão especular, difusa e tem a normal. Normal, pessoal, é uma palavra que se usa na física para dizer que algo é perpendicular. Por exemplo, agora o professor Otávio é normal. Normal ao chão. É o único momento que o professor de física é normal, é o que dizem. Certo? Eu sou paralelo à parede e normal ao chão. Meu corpo está longitudinal à parede e normal ao chão. Então, reflexão normal é aquela que faz 90 graus com a superfície refletora. Se eu quicar uma bola de basquete aqui, eu posso dizer que a bola de basquete está refletindo normalmente no chão. Mas não é o contrário de anormalmente, tá, gente? Normalmente significa perpendicularmente. É isso. Então, eu não concordo com a apostila que diz que tem a classificação, a reflexão especular, a difusa e a normal. Para mim o cara delirou. A reflexão especular, se o raio chegar normal, ele reflete normal. Então não aceito a maneira como o material classificou as reflexões. Mas quem sou eu, entendeu? O cara que escreveu o material tem muito mais canudo do que eu, muito mais currículo. Então é mais confiável que tu confie nele. Mas eu não sou obrigado a aceitar. Não sou obrigado a aceitar. Então, essas classificações clássicas. Eu quero te mostrar as leis da reflexão. As leis da reflexão. Mas para poder te mostrar as leis da reflexão, eu queria te mostrar os elementos. Quando nós vamos estudar a reflexão, primeiro tu tem que identificar quem é a superfície refletora. Superfície refletora. Aí lá vem um raio de luz que vai atingir essa superfície. Nós chamaremos de raio incidente. A reta normal vai ser uma reta que é normal, como o próprio nome diz, a superfície refletora, bem no ponto de incidência do raio incidente. Reta normal é o nome dela. E é entre a reta normal e o raio incidente que a gente mede o ângulo de incidência. Aí a gente vai poder representar o raio refletido, e vamos poder representar o ângulo de reflexão, que também é medido com a reta normal. Então tem que saber reconhecer cada um desses elementos. Ângulo
incidência e ângulo de reflexão. E vamos às leis então. Eu costumo dizer que os jovens conhecem essas leis lá pelos 12 aninhos. As pessoas já sabem essas leis intuitivamente, elas não sabem que elas sabem, mas elas brincando de bola, né, jogam uma bolinha para outra e pega a bolinha, aí sai quicando a bolinha. Quando o jovem já tem coordenação motora para brincar com a bolinha, de ficar e de jogar a bolinha um do outro e o outro pega, e joga a bolinha, bate no chão, o outro agarra a bolinha. Quando as crianças brincam disso, elas já conhecem as leis da reflexão, só não estão conscientes disso. As leis são as seguintes. Primeira lei, diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. Raio incidente, raio refletido e reta normal estão no mesmo plano ou são coplanares, para ficar chique. Ou seja, se eu jogo uma bolinha no chão assim, ó, todo mundo sabe que a galera que tem chance de pegar a bolinha está nessa linha. Se eu jogo a bolinha aqui no chão, ó, a galera sabe que quem vai pegar a bolinha está nessa linha. Se eu jogo a bolinha aqui assim, a galera sabe que a bolinha vai para lá. E a luz se comporta como uma bolinha ficando no chão, por incrível que pareça. O raio incidente e o raio refletido são coplanares. A segunda lei da reflexão ela é mais bobinha ainda. O jovem, quando começa a quicar uma bola pela primeira vez, ele percebe que se ele quica a bola inclinadamente, ela se reflete de forma que fica mais difícil de continuar a brincadeira. Então, nessa hora, o cérebro do jovem percebeu que quando o ângulo de incidência é zero, o ângulo de reflexão é zero. Mas se o jovem quica a bolinha com um certo ângulo, aí ele vai ter que botar a mão um pouquinho inclinada para poder brincar. Nessa hora ele já sacou que o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Essas duas leis nos permitem entender o que acontece, por exemplo, diante de um espelho plano. Espelho plano. Se eu tenho um espelho plano, para que eu consiga entender como é que vai se formar a imagem de um objeto diante desse espelho, basta eu desenhar dois raios refletidos pelo espelho oriundos da parte superior do objeto e dois raios refletidos pelo espelho oriundos da parte inferior do objeto. O raio que atinge o espelho em cheio volta sobre ele mesmo, porque o ângulo de incidência sendo zero, o ângulo de reflexão também é zero. Esse é o objeto. Se a luz que sai do espelho, do objeto, bate no espelho formando um certo ângulo, eu posso fazer a reta normal, eu posso pegar esse tamanho aqui, duplicar ele para cima e fazer o raio refletido. Desenhando dessa maneira, eu estou obrigando que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão. Se tu está olhando para o espelho, meu amigo, a luz saiu da cabeça do objeto, bateu no espelho, se refletiu e veio em direção para o teu olho. E o teu cérebro entende que a luz alinha, por isso que o teu cérebro vai jurar que a luz é oriunda de um ponto que está atrás do espelho. Por isso que tu vai alucinar e vai achar que tem alguma coisa atrás do espelho. Claro que nós já caímos nessa pegadinha 1000 vezes, então nós sabemos que a luz está batendo e voltando. Mas o cérebro não sabe disso. Então ele, alucinado, enxerga algo atrás do espelho, algo que não existe. Por isso que essa imagem formada vai se chamar virtual. O raio que atinge o espelho em cheio volta sobre ele mesmo. O raio que atinge o espelho com um ângulo qualquer é refletido com o mesmo ângulo. Eu posso duplicar essa distância aqui para baixo e aí eu faço o raio refletido. Como os raios refletidos estão se afastando, tu prolonga. Aonde os prolongamentos se encontrarem é que vai estar o pezinho da imagem. Ligando a cabecinha com o pezinho da imagem, eu descubro a imagem. Comparando objeto e imagem, eu percebo que eles têm o mesmo tamanho. Eu percebo que a imagem é virtual, porque é feita de prolongamentos de raio de luz.
eu percebo que ela é virada de cabeça para cima, tal e qual objeto. A gente chama isso de direita. Porém, se esse objeto tivesse uma segunda cabeça virada para a direita, a cabeça da imagem ficaria virada para a esquerda. E isso a gente chama de imagem reversa. Reversa é o mesmo que dizer que a imagem é simétrica em relação ao espelho. Se tu quiser um nome bonito para isso, tu escreve aí enantiomorfa. É um nome bonito para reversa. A imagem gerada por um espelho plano é sempre virtual, do mesmo tamanho, direita e reversa. Não confundir direita com reversa. Direita por estar de cabeça para cima. Reversa porque tu levanta tua mão direita e a coisa que aparece no espelho levanta a mão esquerda dela, mostrando que não é tu. Mostrando que é só o teu cérebro que está viajando mesmo. Na próxima aula tem bastante coisa ainda para eu falar de espelho plano, mas é só na semana que vem, né? Certo? Então, cabe a vocês aí arriscarem os exercícios, seja das aulinhas de hoje, seja de aulas que o Leandro não exercitou, e dar uma lida nesses capítulos, pelo menos. E se tu quiser aproveitar ao máximo as aulas, tenta vir estudado antes da aula. Ou seja, amanhã é aula de espelho esférico, eu vou dar uma lida no capítulo. Cara, quando eu comecei a fazer isso, as minhas notas saíram de 7 para a nota máxima. Só porque eu comecei a estudar antes da aula. Eu comecei a achar que eu era mais inteligente que os outros, cara. Porque eu estudava para aula e eu olhava assim, pô, mas isso eu li, cara. Dá vontade de ir embora. Dá vontade de ir embora e estudar mais. Porque eu ia lá e eu, professor, mas tu não comentou tal coisa? Ô, professor, mas essa outra coisa que tu também não comentou? Cara, quando eu comecei a estudar antes das aulas, meus professores murcharam. Murchou. Se tu fizer isso, tu vai ver que o que eu estou fazendo aqui é ler a apostila para ti. Aí nós podemos começar a pensar em exercitar mais e ler menos a apostila. Beleza, galerinha? Valeu, meus queridos. Não usem drogas, usem preservativos e até a próxima.